Um bom dia a todos vocês. Hoje eu quero abordar um pouco sobre o ex-presidente da Câmara, Eduardo Consentino da Cunha. Conforme todos sabem, a figura de Cunha sempre obteve muitos prognósticos relacionados à polêmica, no que se refere tanto à classe evangélica como práticas de corrupção passiva, quando esteve à frente de inúmeros cargos mediante a administração pública brasileira. Porém, uma das razões dele ser o ápice da conjuntura, vamos dizer assim, é como se fosse propriamente dito similar ao que é adotado o Roberto Jefferson, pelo fato dele ter sido opositor do PT e ter sido um dos articuladores da cassação da ex-presidente da República, rainha das pedaladas fiscais. Ele tentam criar uma ideia de que ele era o ladrão que queria ser dono do Brasil. Ou seja, a vitimização petista tenta justificar as razões de forma muito seletiva. Isso é, sempre dizer que o governo do PT, propriamente dito, não sabia dos atos corruptivos que haviam dentro das repartições públicas e principalmente nas negociatas que haviam dentro de Furnas, da Itaipu Binacional, da Caixa Econômica Federal, entre outras instituições pertencentes, direto ou indiretamente, da União Federal. Ora, se nós analisarmos o que se criou de estatais dentro do governo do PT, não se pode falar em presunção de inocência. E naquele tempo, de forma muito curiosa, a Rede Globo não tinha credibilidade. Vocês lembram bem disso? Naquele tempo a Rede Globo era o canal que perseguiu o governo. Era o canal que queria favorecer a burguesia chamada PSDB, que hoje se encontra unido aos governos petistas. E por outro lado, as conjunturas e as conveniências, elas são as principais fontes que elevam ao fato de muitas figuras políticas se unirem de forma pragmática. Assim foi nas diretas já, e assim foi o MDB propriamente dito, quando aceitou diversas vertentes ideológicas, por ser até então a única base oposicionista do regime militar, correto? Alas do MDB apoiavam o conservadorismo, como outras alas apoiavam a luta armada. Logo, se nós pensarmos da forma literal, a partidarização política, ela leva à neofisiologização pós-MDB, porque se nós pararmos para analisar, muitas figuras que nascem do centrismo são tendenciosas à esquerda. E por outro lado, nós podemos sempre mencionar o seguinte: o Cunha pertencia ao PMDB, foi líder do partido durante o período de 2011, 2012 e se articulou para ser presidente da Câmara, ao momento em que o PMDB já se encontrava rachado com o governo. Aí já é outra questão. Isso significa alianças de coalizão com amplo prazo de validade, uma vez que já se sabia que havia um certo desgaste por parte do governo. E com isso, de forma categórica, a confederação do PMDB se distribuiu em diversas alas dentro dos próprios estados, se subdividindo na questão que envolvia o apoio à então presidente Dilma Rousseff
ao presidenciável Aécio Neves e também a então candidata à presidência da República, Marina Silva, que até então candidatura essa pertencente a Eduardo Henrique Accioli Campos, que teria o apoio de Jarbas Vasconcelos, adversário político de Miguel Arraes e antes aliado. Ou seja, a fisiologia fazem ocasiões criando falsas terceiras vias. Por esse motivo, eu digo para vocês, as falsas terceiras vias hoje se encontram unidas em prol de um conteúdo político contrário ao que se chama de antipolítica. Porque, na realidade, os políticos profissionais apenas se subdividem no momento visando unir outras bases em planos futuros, o que não significa dizer que se trata de um adversário por tempos perpétuos. Na realidade, o que mais incomoda essa conjuntura é o atual presidente da República. E o senhor Eduardo Cunha, há muito tempo ele quer fazer essa delação, ao momento em que ele já se tornou uma figura condenada antes de tudo transitar em julgado, e ele não deu um pio pedindo para ser solto. Pelo contrário, ao momento em que o silêncio dele era comprado por Temer, conforme falou Joesley Batista, tudo a partir de agora, ele relata em seu livro e fala as grandes verdades do sistema político brasileiro em conluio com o Supremo Tribunal Federal. E é por essa razão que eu digo para vocês, ainda há mistérios a serem desvendados, onde pessoas acreditam que Lula sairia limpo, sem sentença condenatória. Porém, o corporativismo judicial não está colando. Esse é um dos motivos do desespero de quem saqueou a nação e quer retornar para saquear, para distribuir a sua quadrilha, que sustentavam-se através da manipulação de mídia e das massas populares. Era isso que eu tinha para falar, pelo menos nesse momento. E muitas vezes podem não dar credibilidade ao Cunha através de um livro. Mas por que o livro do Dirceu, falando do mensalão, dizendo que o mensalão era em prol do povo, vale? Isso é seletivo. Concorda comigo? Então, meus amigos, eu digo para vocês, esse livro do Cunha vai dar o que falar nos próximos capítulos da política brasileira, que poderão provocar grandes trâmites de uma reforma política rigorosa e principalmente no sistema eleitoral brasileiro. Um grande abraço e tenha um grande dia.